Muito bem, eu sou o Luciano Pires, estou aqui de volta nas mãos da Nakata neste videocast para falar de um assunto que é muito importante e que para mim talvez seja a raiz de todos os problemas que a gente vive no Brasil aqui. Aliás, raiz e solução dos problemas. Eu vou falar hoje sobre produtividade. E vou começar tentando definir o que é que vem a ser produtividade. Eu botei aqui, você está vendo essa formulazinha aqui, o P é igual ao O em cima do I, né? O O dividido pelo I, onde o P nada mais é do que a produtividade, o O vem a ser o output, a saída, os resultados que a gente gera por um sistema. E o I vem a ser o input, os recursos usados para obter aquele resultado. Vou dar um exemplo de produtividade aqui, por exemplo, no teu negócio. Digamos que você tem uma oficina mecânica e que você conserta carros. Vamos tentar definir a produtividade. Eu começo com o output, que é o seguinte: quantos carros eu consigo consertar ou entregar para o meu cliente, ou quantas ordens de serviço eu consigo abrir e fechar durante uma semana, né? Isso vai te dar uma quantidade. Digamos que eu consiga arrumar, consertar e entregar para o meu cliente, fechar as ordens de serviço 10 por semana, digamos assim, né? A outra conta é o input. Quanto eu precisei para poder fechar essas 10 ordens de serviço? Então, quanto eu gastei de produto, quanto tempo eu gastei, quanto eu gastei de óleo, energia, quais foram os recursos que eu precisei usar para poder produzir aqueles 10 serviços, aquelas 10 ordens de serviços na semana, né? A relação, então, entre um e o outro, quanto eu consegui tirar em relação àquilo que eu coloquei, me dá o P. Então, o output são a quantidade de produtos fabricados, é o meu volume de vendas, é o faturamento que eu tive, é o lucro que eu tive na empresa. O I, que é o input, são as horas trabalhadas, é o maquinário que eu tive que usar, é o capital que eu coloquei, quanto dinheiro eu tive que colocar para poder produzir, é a energia que eu gastei, assim vai, né? Se eu conseguir fazer um equilíbrio aqui, eu consigo aumentar a produtividade desde que eu use alguns recursos. Por exemplo, eu aumento a produtividade bastante se eu conseguir aumentar o output e mantiver o input. Quer dizer, com a mesma quantidade de horas trabalhadas, de maquinário, de capital e de energia, eu consigo tirar ainda mais produtos, fazer mais vendas, faturar mais e obter um maior lucro. Isso aumenta a minha produtividade. Mas vamos voltar na nossa continha ali. Existe uma outra forma de eu aumentar a produtividade, que é fazer o seguinte: eu mantenho o output igual e diminuo o input. Significa o seguinte: colocando menos horas de trabalho, menos maquinário, menos capital, menos energia, ainda assim eu mantenho a quantidade de produtos fabricados, o volume de vendas, o faturamento, o lucro, etc. e tal. Quer dizer, eu continuo entregando aquilo que eu sempre entreguei, mas estou gastando muito menos para produzir. Com isso, eu aumento a produtividade. E tem um jeito, que é o jeito de você aumentar brutalmente a produtividade, que é se eu diminuir a quantidade de investimentos para produzir e aumentar a quantidade de produção no fim do dia. Você já ouviu falar em fazer mais com menos? É exatamente isso. Quer dizer, produtividade é quando você consegue olhar para aquilo que você está fazendo e encontrar formas de economizar os recursos que você vai utilizar para produzir aquilo que você produz sem diminuir essa produção ou até aumentando a produção. Produzir mais usando menos. Isso é utilizado para fazer o cálculo de produtividade. Produtividade, então, é a relação entre os resultados gerados por um sistema, o output, aquilo que eu consegui tirar do sistema, e os recursos usados para obter aquele resultado, o input, aquilo que eu tive que colocar no sistema. Vou usar aqui um exemplo interessante, que é o exemplo da Copa do Mundo no Brasil. Quando nós fomos organizar a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, houve lá uma discussão toda e se concluiu que nós íamos precisar de 12 estádios para poder fazer uma Copa decente aqui no Brasil. E o governo, quando elaborou esse projeto, concluiu o seguinte: olha, eu vou precisar de 2,6 bilhões de reais para conseguir ou construir ou reformar esses 12 estádios. Então, naquela conta inicial, ficou o seguinte: a produtividade é de 4,6. Que quer dizer o seguinte: eu consigo construir ou preparar ou deixar prontos 4,6 estádios para cada 1 bilhão de reais que eu aplicar, ok? O que é o 4,6? É o 12 dividido por 2,6. E assim foi. Para descobrir no final daquela aventura que o que na verdade aconteceu foi o seguinte: nós gastamos não 2,6, mas 9 bilhões de reais. E a produtividade, que era para ser de 4,6, virou 1,33. Ou seja, em vez de ter 4,6 estádios prontos para cada bilhão investido, nós tivemos 1,33. Você viu o tamanho da queda, hein? 3 vezes menor a produtividade obtida. Por quê?
Porque eu disse que eu ia fazer 12, mantive os 12, mas eu disse que eu ia aplicar 2,6 e tive que aplicar 9. Ou seja, eu coloquei muito mais recurso para retirar aquela mesma quantidade que eu disse que eu ia fazer no começo. A produtividade foi lá para baixo. Você lembra disso aqui? Foi a queda daquele guindaste durante a construção lá do Itaquerão, do Corinthians, o estádio do Corinthians. E, cara, como é que você contabiliza isso, hein? Morreu um sujeito aqui. Como é que você contabiliza a morte desse sujeito? Aquela nossa continha da produtividade, ela não discutiu isso. Ela só discutiu o seguinte: olha, eu gastei 9 bilhões para fazer 12 estádios. Tem uma morte ali no meio. Essa morte não entrou na planilha. Essa morte não entrou no cálculo da produtividade. Por isso eu quero dar um salto além para discutir com você a produtividade, não do ponto de vista da matemática, mas do ponto de vista, do que está dentro da sua cachola. Vamos lá então. Produtividade é a relação dos resultados gerados por um sistema com os recursos usados para obter aquele resultado. Eu quero trocar agora aquela parte ali do output e do input e botar no lugar deles duas coisas. Eu quero tratar da produtividade como a relação entre eficácia e eficiência. A eficácia com que eu obtenho o resultado relacionada à eficiência com que eu aplico os recursos que eu preciso para obter aquele resultado. Onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero um pouco mais além. E eu quero propor para você um estudo da produtividade relacionado a desempenho e empenho. A relação entre o meu desempenho, aquilo que eu desempenho, e aquilo que eu empenho. E para isso eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona essas duas coisas. Olha, vou falar do empenho. O empenho é dedicar-se, aplicar-se com toda diligência, ter interesse no êxito de alguma coisa, investir. Eu botei aqui uma imagem, você está vendo aqui um corredor, né? Na verdade eu estou homenageando as Olimpíadas. Eu estou aqui com o Usain Bolt, né? Botando ele aqui. O que é o empenho? É o tempo que ele gasta, que ele usa do dia a dia dele para treinar. Ele faz uma série de providências, ou gasta um tempo tremendo treinando. E o que ele faz na vida dele é correr. Ele corre todo dia um pouquinho e com isso ele vai empenhando, vai praticando, vai melhorando, vai tomando mais controle da situação, vai aprendendo como é que o corpo dele reage, sabe que horas ele tem que apertar mais o ritmo ou não, e ele vai acumulando isso tudo na forma de empenho. Até que um dia vai chegar o momento do desempenho. Esse é o momento do resgate daquilo que estava empenhado, o cumprimento de uma obrigação ou de uma promessa. É aquele momento da prova, a hora da Olimpíada, em que ele vai colocar tudo aquilo que ele empenhou, tudo aquilo que ele aprendeu, ele coloca em prática naquele momento, para no final da corrida ele ganhar o ouro. Você entendeu como a coisa é feita aqui, né? Eu estou empenhando para poder me preparar para o desempenho. É exatamente igual, por exemplo, com um músico. O sujeito que vai aprender a tocar violão. Ele fica horas e horas naquele mesmo acorde, fica repetindo aquilo e vai. Conforme ele vai repetindo, ele vai dominando a técnica, ele vai aprendendo o acorde, vai aprendendo a tocar música, até que chega um dia da festinha e ele vai na festinha com o violão e toca maravilhosamente e todo mundo acha aquilo adorável. O que foi aquilo? O momento do desempenho na festa é o momento em que ele entrega tudo aquilo que ele empenhou. Ou seja, tudo aquilo que ele colocou aqui dentro, tudo aquilo que ele colocou nas habilidades, a forma como ele desenvolveu o seu jeitão de fazer, o jeitão de correr, o jeitão de tocar, somado àquilo que ele aprendeu de como é que essas coisas funcionam, tudo aquilo ele entrega no momento, e esse momento da entrega é o momento do desempenho. Portanto, a produtividade pode ser a relação do quanto eu empenhei para quanto eu desempenhei. E fica muito claro que quanto mais você empenhar, mais você pode desempenhar. Mas aí que tem um truque na fórmula. E esse truque tem a ver com uma experiência, aliás, uma coisa que eu ouvi da própria Hortência, a rainha do basquete. Uma vez eu estava fazendo um trabalho junto com ela e ela estava me contando o seguinte aqui: ô Luciano, aconteceu uma coisa importante comigo. Quando eu cheguei no final da minha carreira, que eu tinha lá quase meus 40 anos de idade, aconteceu uma coisa interessante. Eu terminava o jogo, eu tinha feito a mesma pontuação que eu fazia quando eu jogava com 18 anos de idade, 19 anos de idade. Ou seja, eu estava mais velha, eu já não tinha o mesmo vigor físico, eu não tinha capacidade de correr como eu tinha naquela época, mas eu terminava o jogo com a mesma quantidade de pontos. Sabe por quê? Porque eu já sabia onde é que a bola ia cair. Eu já sabia onde é que eu tinha que estar. Eu antecipava a jogada, ou seja, foi tanto tempo treinando, tanto tempo jogando, eu aprendi tanto com o tempo, que quando chegou no final da minha carreira, eu tinha compensado uma coisa pela outra. Eu tinha empenhado tanto que o meu desempenho tinha melhorado muito mais. Eu gastava muito menos energia
para produzir um resultado igual àquele que eu tinha que me matar para fazer quando eu tinha 18 ou 19 anos de idade. E agora vem o truquezinho que eu quero aplicar para você aqui, ó. Você está vendo aquele risco branco ali embaixo do desempenho e empenho? Significa aquilo que é uma divisão. Eu estou dividindo um pelo outro para transformar em produtividade. Mas quando eu estou falando de empenho e desempenho, isso aqui funciona diferente. Esse risco, essa divisão, funciona muito claro quando eu estou falando o seguinte: olha, eu vou empenhar dinheiro para obter produto, eu vou empenhar dinheiro para tijolos para poder construir uma parede, eu vou empenhar tempo de treinamento para poder obter alguma coisa. Eu quero propor para você trocar isso aqui por um sinal de multiplicação. O empenho vezes o desempenho é igual a produtividade. Eu não estou mais dividindo, agora eu estou multiplicando. Parece esquisito, né? Mas tem uma razão de ser. Essa multiplicação está aqui porque agora eu vou começar a falar com você de uma coisa importante que é brains, cérebro. Por que multiplicação, hein? Porque a divisão acontece quando eu estou consumindo algum tipo de recurso. Então, eu vou consumir energia elétrica para poder produzir um pão. Eu estou gastando um recurso para poder produzir o outro, logo é uma divisão. Eu estou gastando horas de trabalho para poder consertar um automóvel. Logo, é uma divisão. Eu estou gastando dinheiro com propaganda e marketing para poder atrair clientes e poder aumentar a minha venda. É uma divisão. Tudo aquilo que você consome recurso de um lado para obter um resultado de outro, você tem uma divisão no meio. A minha proposta é multiplicação pelo seguinte: o que eu vou usar agora como matéria-prima não acaba. Não é uma coisa que você consome. Consumir energia e acabou a energia. Consumir água, acabou a água. Consumir dinheiro, acabou o dinheiro. Não. Eu estou falando de conhecimento do teu cérebro. Eu quero que você use como matéria-prima uma coisa inesgotável, que é aquilo tudo que você aprendeu. Tudo aquilo que você empenhou para transformar o teu dia a dia em alguma coisa mais fácil, para ter um desempenho melhor, não se perde porque é conhecimento, é intelecto, é coisa que está aqui dentro e que não vai acabar com o tempo. Portanto, quanto mais eu colocar aqui dentro, quanto mais eu ampliar esse meu repertório, mais capacidade eu vou ter de realizá-la no final, e isso não vai gastar nunca, porque eu não desaprendo. Eu vou só fazer uma acumulação. Portanto, quanto mais velho eu ficar, eu vou fazer que nem a Hortência. Quanto mais velho eu fico, mais hábil eu me torno, mais conhecimento eu tenho a respeito, mais eu sei como as pessoas reagem, mais eu entendo como é que o processo funciona, mais eu me antecipo. Portanto, eu quero medir produtividade desse jeito. Quanto é que você está botando aqui? Você está fazendo um pensamento crítico do teu dia a dia? Você está olhando em volta e se perguntando: vixe, cara, o que eu estou fazendo aqui, hein? Por que eu estou aqui? Qual foi o compromisso que eu assumi quando me colocaram aqui? Quando eu assinei o contrato para trabalhar aqui nessa empresa, o que eu me comprometi a fazer? Se eu não fizer, o que acontece, hein? Se eu não entregar no dia ou no horário, o que vai acontecer com quem está depois de mim, dependendo de mim? Aliás, por que eu estou nessa posição aqui? Como é que chega em mim as tarefas? E por que elas chegam assim? O que é que vem depois? Esse processo é um processo em que você examina criticamente onde é que está situado, qual é teu papel no processo, o que você tem que fazer no teu dia a dia, que responsabilidade você tem. Tudo isso vem com aprendizado. Não é uma questão só de eu sentar no lugar, me deram um papelzinho e eu vou seguir o que tem que ser feito. Isso é muito pouco. Isso vai te deixar na média. Isso torna você uma pessoa medíocre. Eu tenho que, portanto, gastar um tempo importante aqui, ó, ampliando a capacidade que eu tenho de resolver problemas, empenhando-me no estudo para poder me tornar uma pessoa cada vez melhor e mais hábil e mais produtiva. A isca intelectual deste programa, então, fica sendo Albert Einstein, que você sabe muito bem quem é, não é? Ele dizia o seguinte, ó: o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Sabe quem é o sábio? O sábio é aquele cara que sabe que quanto mais ele sabe, menos ele sabe. Que sabe que tem que aprender o tempo todo. Que quando tem certeza de tudo, ele olha em volta e fala: talvez eu não esteja certo. Que quando se acha o rei da cocada preta, desconfia da sua capacidade de resolver os problemas. Esse é um cara que vai passar o resto da vida aprendendo. E aprender nada menos ou nada mais é do que empenhar. Você vai se empenhar em aprender e se tornar um aprendiz para o resto da sua vida, e lá no final você vai se transformar num sábio. Só sei que nada sei. Um outro sábio falou isso. Bem-vindo a mais esta isca intelectual da Nakata. Eu quero fazer isso mesmo que você está sentindo agora aqui. Vai para casa pensando, bicho. Quanto é que você está empenhando, hein? Aqui dentro, ó, para crescer o teu cérebro e melhorar a tua capacidade de tomar decisão. Até o próximo.